Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Marco Polo informou, no dia 29 de agosto de 2023, que foi entregue uma unidade de ônibus rodoviário 100% elétrico, encaroçado pela marca. Trata-se de um dos veículos chassis e tecnologia BID modelo Viaggio 1050. O ônibus é para transporte de funcionários da empresa AIZ do Paraná. O coletivo tem 44 lugares em poltronas soft, tomadas USB para passageiros e outros itens de segurança e conforto, além de não poluir durante as operações e ter baixo ruído. O sistema de carregamento de baterias é plug-in. O grupo AIZ tem cerca de 900 funcionários e entre os trabalhos que faz, desenha e customiza equipamentos pesados tais como escavadeiras, anfíbias, tratores de esteiras e outros, em sua fábrica localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, com estrutura de área total em aproximada 1 milhão de metros quadrados e mais de 240 máquinas operatrizes de última geração. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizou uma ação de fiscalização entre segunda-feira, dia 28 de agosto, e terça, dia 29 de agosto, na região de Patos de Minas, em Minas Gerais, com o objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros. Na operação, que apreendeu 2 ônibus, um deles abordado na BR-365, não continha as documentações exigidas para o transporte de passageiros, além de ter um farol queimado, o para-brisa trincado, bagagem em excesso e tacógrafo vencido. O outro ônibus, abordado e retido na BR-146, tinha apenas uma irregularidade na guia de transporte emitida pela ANTT, que, segundo o motorista, se tratou de um equívoco da empresa no momento da emissão da guia, onde foi descrito transporte simples em vez de transporte especial. Os passageiros foram realocados em outros veículos para seguir viagem. A Aviação União Santa Cruz acaba de adquirir a empresa Expresso Palmares, que opera linhas intermunicipais em 19 cidades do Rio Grande do Sul. O valor da compra acabou não informado. A informação é do Rádio Gaúcha. A Expresso Palmares iniciou sua operação no ano de 1953, no município de Palmares do Sul, e ao longo dos anos passou a ampliar sua frota e área de atuação. A empresa é responsável pelo transporte urbano municipais em Capivari do Sul, São José do Norte e Viamão. Ao longo de 6 meses, houve uma negociação para a venda da empresa, que segue operando normalmente. Acredita-se que possíveis mudanças na empresa possam ocorrer até o início de 2024. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, que o Sistema Municipal de Transportes terá 14 ônibus elétricos em operação neste ano. A declaração foi feita durante a apresentação da primeira unidade, que vai rodar na linha 125 entre a Universidade Federal do Amazonas e a região central, operada pela Eucatur. A segunda unidade deve ser entregue até outubro e as demais até dezembro. Ainda neste ano serão apresentados também 104 ônibus movidos a óleo diesel com tecnologia atual de restrição à poluição Euro 6, que pode emitir 75% menos poluentes. Estes coletivos terão ar-condicionado. Para o próximo ano, estão previstos entre 150 e 200 ônibus a diesel com ar-condicionado e não estão descartadas novas unidades elétricas. O ônibus elétrico, como já havia anunciado, tem carroceria Caio modelo E-Millennium, tecnologia Eletra, chassi Mercedes-Benz e conjunto de motor de bateria WEG. Davi Almeida ainda falou sobre a remodelação do transporte alternativo, com o cadastramento de cerca de 500 candidatos à operação. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um micro-ônibus na tarde deste sábado, dia 2 de setembro, deixou um morto na BR-376 em Jandaia do Sul, na região norte do Paraná, como informa a Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com a corporação, a Defesa Civil, o SAMU, acabaram e o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência acabaram acionados. Com a batida, o carro modelo Renault Scenic acabou bastante destruído. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um motociclista de 23 anos acabou morrendo na tarde deste sábado, dia 2 de setembro de 2023, após colidir contra um ônibus da empresa transnacional no bairro Bessa, em João Pessoa, na Paraíba. Além do motociclista, havia um passageiro na garupa que seguia a viagem entre Cabedelo e o bairro do Altiplano, quando em uma curva a moto bateu no ônibus. O acidente ocorreu na Avenida Afonso Pena e chamou a atenção de passageiros e demais pessoas da região. O carona da moto também teve ferimentos e precisou ser encaminhado para um hospital da região. Agentes do Corpo de Bombeiros da Paraíba e da Polícia Militar acabaram acionados para o local. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus articulado acabou pegando fogo por volta de 5 horas da tarde ao trafegar na Avenida 23 de Maio, próximo do Parque do Ibirapuera, informou o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, apesar do susto, não houveram feridos. A linha do coletivo acabou não informada. Alguns passageiros que estavam a bordo do ônibus informam que o fogo se iniciou no piso da parte traseira do coletivo. Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram combater as chamas, que gerou bastante fumaça e chamou a atenção de quem passava pela região. A Polícia Rodoviária Federal informa que a BR-277 acabou interditada na tarde deste sábado, dia 2 de setembro, na altura do quilômetro 137, no sentido Ponta Grossa, após um engavetamento de ao menos 20 veículos em Balsa Nova. De acordo com a corporação, até o início da noite, ao menos 7 mortes acabaram confirmadas no acidente que envolveu carro, caminhões e ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná acabaram deslocados para a ocorrência. O número de feridos não é informado. Um dos veículos pegou fogo e deixou algumas pessoas assustadas. Muitos estavam presos às ferragens. Um ônibus que transportava uma equipe de Londrina Esportes Clube acabou atingido. No coletivo não houveram feridos. Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da Expresso Guanabara deixou 2 mortos e 23 pessoas feridas por volta de 8h40 da noite deste último sábado, dia 2 de setembro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre os veículos ocorreu na altura do quilômetro 32 da BR-020, na zona rural de Formosa. A corporação informa que o coletivo saiu de Brasília e tinha como destino a cidade baiana de Barreiras, com 46 passageiros. A carreta tentou uma ultrapassagem inesperadamente, não retornou à sua faixa e, por consequência, bateu contra o coletivo, que teve sua frente totalmente destruída. Com o impacto, a carreta pegou fogo, chamando a atenção de quem passava pela região no período noturno. Agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do SAMU atenderam a ocorrência. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Formosa e para o Hospital de Sobradinho, no Distrito Federal. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. A Polícia Rodoviária Federal informa que apreendeu na tarde deste último sábado um ônibus que transportava contrabando de origem chinesa obtidos ilegalmente no Uruguai. A abordagem ao coletivo ocorreu na BR-470, no município de Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande do Sul. O motorista, que seguia a viagem para São Paulo, informou que o valor aproximado da carga é de R$150 mil. O homem acabou preso pelo crime de descaminho e é encaminhado à Polícia Judiciária de Passo Fundo. O ônibus e toda a mercadoria estão apreendidos. A corporação fará a identificação e contagem dos itens. Ele já havia sido preso pela PRF pelo mesmo crime em 2022. No Rio de Janeiro,
uma imagem do novo mascarelo Elo da Expresso Recreio ganhou destaque em grupos de mensagens por aplicativo e logo depois nas principais redes sociais. A empresa que opera linhas na zona oeste do Rio de Janeiro está recebendo em breve ao menos 3 unidades. De acordo com informações preliminares, a Expresso Palmares estaria para receber ao menos 2 unidades do mesmo modelo equipados com ar-condicionado. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou os argumentos da ANTT contra o arrendamento a Suzantur das linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara. A decisão é do dia 31 de agosto, mas entrou no sistema da Justiça nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, e é trazida de forma exclusiva diretamente por fontes do TJSP. A relatoria é do desembargador Azulmaniche. Com isso, a empresa do ABC Paulista continua operando as linhas, podendo assumir mais serviços, mas agora com uma segurança jurídica a mais, visto que a decisão é de segunda instância. Ainda outras ações contra a operação, como a que foi movida pela Aviação Garcia do sul do país e que quer operar as linhas que eram correspondentes aos serviços da Caiçara. Em resumo, a NTT alegava que linhas não são ativos de empresas e sim pertencem ao poder público e que não deveriam, portanto, ser arrendadas. Além disso, a agência disse que a Suzantur tinha apenas o TAR, mas não a licença operacional, para o serviço regular de linhas interestaduais de ônibus. O órgão julgador deu provimento parcial ao recurso da agência, atendendo apenas ao argumento da ANTT, para afastar a classificação da conduta dos agentes como resistência injustificada, no limite de ato de improbidade, constrangendo o órgão técnico com as penas de representação. Isso porque a decisão que permitiu as operações pela Suzantur foi em 21 de setembro de 2022, mas a primeira linha só começou a ser operada em 3 de março de 2023. A Suzantur alegou que a ANTT estava de má fé, procrastinando o início das operações, mas a Justiça entendeu que não foi o caso e que a agência estava apenas tomando os cuidados necessários por ser um órgão gestor. De acordo com a decisão, a Suzantur atende aos requisitos técnicos para prestar as linhas que eram operadas pela Itapemirim e Caiçara que faliram ano passado. O termo de autorização operacional válido até 2025 contempla o período do arrendamento de linhas e estruturas que é de 2 anos, 1 ano, podendo ser renovado por outro. Já o fato de a Suzantur usar a licença de operação da Itapemirim Caiçara, no entender do acórdão, não pode significar nenhum impedimento. Observando a documentação necessária para a exploração do serviço de transporte rodoviário interestadual, verifica-se que na espécie a transportadora turística Suzano Limitada renovou sua habilitação perante a ANTT, possuindo TAR válido até o dia 25 de outubro de 2025, ou seja, prazo suficiente para cumprimento integral do contrato de arrendamento homologado em primeiro grau de jurisdição. A arrendatária também cumpre os demais requisitos da Resolução número 4.770 de 2015, com regularidade fiscal, financeira, trabalhista, com cadastro de frotas e motoristas. No tocante à licença de operação, a despeito da Suzano, não ADT está operando com a licença pertencente à Aviação Itapemirim S.A. e Aviação Caiçara Limitada, por ordem do juízo falimentar sem qualquer contratempo até o presente momento. Nesse contexto, inexistente impedimento para o cumprimento do contrato de arrendamento nesse aspecto. Para a Justiça, o fato de haver mais uma operadora na malha interestadual de ônibus aumenta a concorrência e beneficia os passageiros. Um cenário concorrencial induz uma série de benefícios socioeconômicos, propiciando uma melhor eficiência alocativa, reduzindo a possibilidade de um agente abusar de seu poder econômico, eliminando preços arbitrários, bem como fornecendo uma pluralidade de escolhas
para o usuário, ou seja, fatores relevantes que atendem ao modelo de estado social. Ainda de acordo com o despacho, a solução de arrendamento permite a continuidade de oferta em rotas de importância no setor rodoviário. Como se não bastasse, referida contratação possibilitará a operação das linhas em solução de continuidade em trechos importantes do território nacional, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Volta Redonda, Guarapari, Belo Horizonte e Nanuque, atendendo sob outro ponto de vista, o interesse público de grande relevância social e econômica. O acórdão ainda destaca que é mais vantajosa a proposta do arrendamento feita pela Suzantur, já que garante o pagamento mínimo de R$ 200 mil por mês à massa falida. Importante lembrar que a proposta da Suzano foi a única que estabeleceu o pagamento mínimo mensal de R$ 200 mil, de forma que, mesmo com a dificuldade inicial da exploração das linhas rodoviárias, foi depositado nos autos principais, o montante acordado, cumprindo a empresa o quanto disposto no contrato homologado. A decisão entende ainda que manter as operações pela Suzantur, mesmo em regime de arrendamento, não fere a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que se posicionou pela constitucionalidade do modelo de autorizações das linhas, sem necessidade de precedência de licitação. É importante mencionar que referido tema foi o objeto de discussão em duas ações diretas de inconstitucionalidade julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29 de março de 2023, deliberando sobre a constitucionalidade do regime de autorização para serviços regulares de transporte interestadual de passageiros. Dessa forma, sendo a regra de livre mercado, e desde que preenchidos os requisitos exigidos pela agência reguladora, todos os interessados podem apresentar o requerimento diretamente à ANTT e a fim de obter autorização regular para a prestação desse serviço. A Buscar já comercializou as primeiras unidades dos ônibus da família NB1. Quem garante é o diretor de vendas de encalçadora de Joinville, Paulo Corso. Nesta quinta-feira, dia 31, em entrevista, Paulo Corso disse que o balanço de vendas, com quantidades e nomes de empresas por questões de contrato, será divulgado oficialmente ao longo do mês de setembro, mas afirma que as companhias de transporte de passageiros têm se interessado em conhecer os dois modelos da linha, o Buscar VistaBus VB345 e o Buscar VistaBus 365. A declaração foi feita no evento de fretamento 2023 em Gramado. O encontro foi realizado entre quinta-feira, dia 31 de agosto, e sexta-feira, dia 1º de setembro, sendo promovida pela Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento, a Antitur, e pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, a FRESP, com apoio da OTM Editora e Cobertura, e do site Diário do Transporte e Podcast do Transporte. Corso ainda disse que está nos planos da Buscar ampliar a família NB1, mas o complemento só acontecerá em 2024. Entre os modelos que vão integrar a família NB1 estão os ônibus com motor dianteiro rodoviários, fretamento e double decker. O diretor de vendas da Buscar se diz otimista com as perspectivas de 2024 para o setor rodoviário, que neste ano passou por dificuldades com as entregas de chassis Euro 6, a maior parte que chegou para as empresas de ônibus apenas no segundo semestre. No dia 31 de agosto, no evento de fretamento 2023 em Gramado, no Rio Grande do Sul, o diretor de vendas de encalçadoras de Joinville, Paulo Costa, disse que está nos planos da Buscar ampliar a família NB1, mas o complemento só acontecerá no ano que vem. E para fechar, passageiros reclamam da falta de limpeza e das condições dos ônibus para o The-Town. Não é só a idade dos ônibus especiais para o The-Town, que cobram entre R$10 e R$50 que tem decepcionado os passageiros que pagam esses valores. As condições dos veículos e a limpeza de alguns também têm gerado reclamações nas redes sociais. Neste domingo, dia 3 de setembro, por exemplo, passageiros postaram reclamações sobre a sujeira e poeira dentro dos coletivos. Uma usuária disse o seguinte:
Abre aspas. Vou começar falando sobre o The Town Express. Eu peguei saindo do Vila Iara. Conforme os ônibus vão enchendo, eles já vão saindo. Então, não ficamos esperando. Foi muito tranquilo, o motorista estava um pouco perdido, mas até aí ok. Eu só fiquei com a impressão que eles pagaram os ônibus que estavam parados há no mínimo 5 anos e não tiraram nem o pó. Então se você vai de The Town Express, cuidado se for com roupa clara, disse a usuária Thaís Ellen. Outros relatos também mostram poeira e manchas de sujeira nos veículos. Neste sábado, dia 2 de setembro, o site Diário do Transporte mostrou que são usados coletivos com mais de 10 anos aposentados de São Paulo e sem ar-condicionado nas modalidades de tarifas entre R$ 10 e R$ 30. Um dos veículos, um modelo articulado que operou pela empresa Metrópole Paulista e foi tirado do sistema da SP Trans, pegou fogo na Avenida 23 de Maio, perto do Ibirapuera. Ninguém se feriu. Inicialmente, a organização do The Town negou do serviço ser especial, mas depois admitiu. Os ônibus que levam ao festival têm tarifa estipulada entre R$ 10 e R$ 50. Já as passagens de trem pela linha Nova Esmeralda variam de R$ 15 a R$ 40 para serviços expressos e semi-expressos, que fazem menos paradas. A tarifa comum dos trens, de R$ 4,40, também segue disponível, porém, passageiros têm relatado que os serviços expressos e semi-expressos estão sendo priorizados. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.